E aí galera, tudo certo? Ah, hoje vai ser acho que um vídeo mais curto, não tenho certeza, vamos ver. Porque eu queria construir esse vídeo junto com vocês, só que eu me empolguei e fiz. Eu fiz ele sem gravar nada, né? No caso, os códigos que eu ia mostrar hoje. Mas a visão é a seguinte aqui, ó. É um desafio bem simples, sabe? O objetivo do desafio é você achar os números primos de um número primo até x, né? No caso, eu titular o valor que eu quero que ele ache os números primos, daí ele prima uma lista pra mim, né? Os números primos de zero até 1. Aí tem que seguir um método, né? Eu fiz aqui um mapeamento bem simples. Obrigado pela pessoa que comentou aquele, naquele site que faz mapa mental, só que deu uma mexida, eu deixei meio complicado, além também do spam de um monte de coisa pra comprar a versão Pro, né? Do Mermaid, se não me engano é isso. Daí eu deixei de lado e voltei aqui pro escaligral, né? Mas, vamos continuando aqui, né? Tem que seguir o método, fiz bem basiquinho aqui, só por causa que o maior problema tá mesmo no código, né? Então, como que é o método? A gente tem que primeiro ter em mente que o único número primo par é 2. Isso é importante para reduzir o tanto de tempo que ele vai demorar para achar, certo? E também, como que faz para achar o número primo, né? Isso é o principal. Para achar o número primo, a gente tem que dividir eles pelos números. Tem que dividir o número, né, que a gente quer. Que a gente que tá lá, né? Por exemplo, pra ver se o número é primo, né? Se certo número x é primo. A gente divide x por todos os números primos de antes. No caso, até, né? No caso, começa pelo 2, né? Até a raiz de x, no caso, né? É, porque não precisa ser mais, tipo, não vai ser de 2 até o número por causa que, pensa, eu quero descobrir se 11 é primo ou não. Não tem lógica eu pensar que, sei lá, 10 vai ser. Eu vou dividir 11 por 10 e pra ver se ele é primo ou não. E, tipo, vai dar que não é primo, sabe? Não tem. Então tem um, tipo. Não sei se você conseguiu entender. Mas tem ali um limite de onde você pode checar até pra ver se é primo ou não. Porque passando disso aí não vai ter mais lógica você fazer a divisão, certo? Daí no caso, eu coloquei assim, ó, divisão der zero não. Quero dizer, eu coloquei lá, é o resto, né, no caso. Se algum resto de divisão der zero, ele não é primo, porque o que acontece? Ele foi dividido exato, né? Ele conseguiu ser dividido exato sem sobrar nada. Se sobrar alguma coisa, não dá na divisão exata, né? Então, se der zero, ele não é primo. Agora, se não der divisão exata por algum dos primos, né? O x dividido pelo primo não der uma divisão exata, em todos os primos, né, que 2 até a raiz de x. Então, na teoria, no caso, então ele vai ser um primo, né? Se não, é primo, no caso, né? Então a gente tem que juntar essas duas ideias aqui para fazer o código. E daí aqui, não, a parte final é a gente tem que achar de número em número, certo? E daí temos que armazenar eles. No caso, número em número, quero dizer, começa de zero, então ele vai de número em número até chegar ao valor de x, fazendo as verificações. Então, vamos pro código agora, certo? Eu comecei a usar tema escuro de volta, comecei a achar melhor. Então, eu também estou usando o Neuvin aqui, tá? Como editor de texto, de código. Eu fiz isso aqui no caso já antes, né? O código é bem simplesinho, não é tão difícil não. Mas quebra um pouco da cabeça pela lógica, certo? Então, vou começar aqui. É,
vamos começar pelo main, né? Eu queria usar a função time do Linux junto, né? E daí eu tava pensando, putz, se eu colocar o scanf para fazer leitura de variável, tipo, eu posso demorar muito tempo para colocar, escrever o nome, daí vai aumentar o tanto de segundo que tá rodando o código, né? Então eu deixei fora. Então o que que eu fiz? Eu peguei aqui os argumentos, né, do código, tipo, quando eu digitar lá, colocar, eu coloco o número, né, dele, pego o número, caso a string, né, caso eu coloquei depois da execução do código, depois eu vou mostrar, vocês vão entender. Transformei ele num número, num signoid de int, tá? Aqui, ó, no caso eu usei o typedef, né, pra substituir o signoid de int pra só um, que daí facilitava a escrita, né, no caso. Então aqui ele transformou pra um signoid de int. Aqui eu chamei a função pn7. Pn seria prime number, no caso, número primo, né? Setar número primo. Aqui é o código de setar. O que acontece? Eu fiz aqui uma array de números inteiros só positivos, né? Defini aqui ela como null inicialmente e também o tamanho dela, certo? E aqui na função pn7, eu pego um número que eu quero, né? Número inteiro positivo. E o que acontece? Eu aumento o número da. Eu vou dizer aqui que eu aumento o número da array, né? Eu uso realloc, no caso primos igual a realloc, né? Para realocar o tamanho dessa array. Então eu vou aumentar ela pelo tamanho da array vezes os tantos de bits que tem o signed int, né? No caso. Eu vou fazer essa alocação para ir no caso para array primos, né? Seria isso aqui, então. E daqui eu digo que daí, como eu somei uma casa, né? Então eu pego aquela casa que eu coloquei, extra no caso, e defino ela com o número que eu coloquei dentro da função, né? Que nesse caso foi o 2. Por causa que o número tem que ter de base, sabe? Ele é a base do resto, dá pra se dizer. Pra seguir a lógica. Então, em seguida eu chamei a função penan finder, né? No caso, uh, primes numbers finder, no caso achar números primos, né? E depois aqui eu fiz um for para printar, né? No caso da tela. E aqui libera da free na memória da array. Vamos agora ver esse aqui, que é onde está a nossa lógica, né? Essa função aqui. Seria tudo isso aqui. Vamos começar com a lógica, então. Eu coloquei no caso aqui, a função recebe valor valor determinado, né? No caso, como é de 0 a x, então eu estou recebendo o valor de x aqui, né? Eu fiz um signet share aqui para fazer verificação, certo? De verdadeiro ou falso. E porque eu precisaria fazer. Talvez tenha alguma outra maneira que seja mais eficiente, certo? Obviamente tem maneiras mais eficientes de fazer, tipo, poderia usar vários threads também para aumentar a velocidade, mas digo nesse caso aqui de fazer verificação deve ser uma outra maneira. Mas em geral, isso aqui é só a forma que eu achei, né, de como fazer para achar os primos. Tem outras maneiras, tem uma maneira que também você pode separar isso em partes, né? Tipo, uma thread faz uma thread da CPU faz de tal número até tal número, outra parte faz de tal número até outro número. Dividir várias threads assim, tipo, dobra a velocidade, né, para achar os números primos. Mas seguindo a lógica aqui, ele também funciona, né? Então o que acontece? Isso aqui é para verificação, né? Se é primo ou não. Eu vou começar com um for. Você lembra que eu falei que o número 2 é o único número primo par. Então, eu posso pular todos os outros pares, números pares, porque eu já tenho de certeza que ele não vai ser um número primo, certo?
Por isso que eu fiz um for aqui diferente. Por causa diferente do padrão, né? Normalmente, quando a gente faz um for, a gente faz i mais aqui, que daí ele soma em um. Nesse caso, tem que somar de 2 em 2 para facilitar. E ele começa com o valor de 3, tá? Que é a base. Então, né? E no caso daqui, né? De i até for menor que é o máximo, né? Então, no caso, coloca o valor lá quando ele chegar. Quando ele ultrapassar o valor máximo, se não me engano, ele para, né? O código. Então, essa for vai começar com o número 1 igual a 3, né? O número vai verificar se no caso 3 é primo ou não. Então, inicialmente ele vai citar que é primo, certo? De qualquer maneira, pode ser qualquer número. Ele vai dizer que é primo, ponto final. Ponto final não, caso. Então, daí, depois que ele seta como se é primo ou não, true, ele começa um for para fazer verificação. Para ver se ele é primo ou não é. Tipo, ver se ele não é um primo, no caso, né? Então, o que acontece? É, a gente inicia uma variável aqui, né? Aqui tudo valor positivo, por causa que daí acompanha o valor positivo da entrada, no caso do SignAdint. É, para fazer a verificação como que funciona. Define uma variável como zero, que ela vai ir de casa por casa da array, tá? Que é uma maneira um pouco mais eficiente que eu achei para fazer. Em vez de, tipo, ele achar os... Ele dividir tudo número em número, né? Então ele só vai dividir pelas pelos primos que eu vou achando com o tempo, né, no caso. Então, por isso que eu deixei colocado como 2 o primeiro, né? Porque ele vai fazendo tudo na ordem certinho. A condição seria se J for menor que o. Enquanto J for menor que o tamanho da array, né? No caso. Que não. Pra não dar problema, né? E também, no caso, se J. Enquanto J for menor que raiz de I, né? Porque tem que pôr um limite. Às vezes tu precisa. Como eu falei, você não precisa, tipo. No caso de exemplo do 11, né? Você não precisa usar o 10 como divisor para 11 para verificar se ele é primo ou não, por causa que. Não tem lógica, né? Por causa que o número primo é o número que divide por um ou por ele mesmo. Então, o valor mais alto que você conseguiria fazer seria raiz de 11 para verificar se ele é primo ou não. Então, não sei se vocês estão entendendo. Mas segue um pouco lógico. Se dá pra pesquisar um pouco ali como que funciona pra achar números primos, daí talvez tu entenda melhor, né? Eu não preciso explicar muito bem direito essa parte aí. É, mas no caso aqui eu usei a função da biblioteca do Math, né? Transformei ele primeiro pra float, como eu tenho certeza que ele funciona com int, né? Então transformei em float. Fiz a raiz, depois transformei em int de volta. Que daí no caso deu. No caso não. Porque daí ele vai dar o valor que a gente precisa aqui, né? E daí, nesse caso, ele pode somar só J no caso. Hierarchy por causa que ele vai das casas da array, no caso, né? Vai pelas casas da array. Como você pode ver aqui no if. Então, aqui no caso, if se não, no caso, o resto de i pelo número primo da array, que é do valor j. Se o resto disso aqui for zero, então aqui ele vai inverter o zero para 1, né? Então vai ficar como true, por assim dizer. Então ele vai dizer que número primo não é falso. Quer dizer, que número primo é falso. Mesma lógica aqui, ó. No mapa mental, né? Eu dividi nessa função aqui, eu estou dividindo o valor de i, no caso x, no caso. Não, perdão. O valor que eu quero, né? Para verificar se é número primo. Ele vai verificar por todas os números primos anteriores a ele. Mesma lógica daqui. E no caso, se o resto da divisão dele for igual a zero, ele não é primo. Então ele está fazendo essa verificação disso aqui. E daí quando isso aqui vira false,
Eu poderia dar um break. Aceleraria um pouco o processo. Então, deixa eu dar um break. Vamos ver se vai funcionar depois, né? Qualquer coisa eu tiro. É que assim, tipo, senão ele ainda fica verificando. Daí talvez você acelera um pouco mais pra, pra achar os números primos. Vamos fazer o teste. Antes estava dando 24 com 4 milhões, né? Coloquei o valor de 4 milhões. Tá dando 24 segundos. Vamos ver se agora aumenta um pouco. Se diminui um pouco mais o tempo. É, depois que faz esses dois for aqui, né? Certo? Perdão. Depois que faz esse for de dentro, ele faz a verificação se é primo ou não. No caso, ele tá fazendo com 3 aqui, né? Então, ele só vai dividir pela primeira, pelo primeiro número do array, que vai ser, no caso, como eu setou 2, então vai ser 2. Ele vai dividir por 2, ou i, né? No caso 3. Vai dividir 3 por 2. Sobra 1. Logo, essa condição aqui fica falsa, não é. Então, primo continua igual a true, e aqui ele faz a verificação. Se valor primo, no caso, ele vai ser verdadeiro, então ele vai setar o valor de i, que no caso é 3. Então, ele vai adicionar aqui na array, certo? Ele vai fazendo passo a passo, assim, né? Ele vai aumentando aqui até chegar ao valor de máximo, para achar todos os números primos dentro dessa gama de números. Vamos abrir um outro terminal aqui. CD, movimentos, vídeo. Vamos dar um GCC aqui, né? Acho que é LH, LM, acho que é LM, LM da biblioteca MEF, né? Se eu não me engano. É, foi. Ponto, quer dizer, time. Ponto, como eu falei, antes tinha colocado 4 milhões, né? Como valor de entrada. Agora eu vou. E deu 24 segundos. Vamos ver se agora com a condição do break lá ele vai ser um pouco menor, né? A ponto alt. 4 milhões. O que acontece? Vou explicar aqui, né, pra vocês. Esses 4 milhões aqui, ó, eles vão ser como se fosse um argumento do executável, certo? Esse argumento que seria? Seria uma string que entra nessa array aqui, ó, de strings, certo? E daí aqui eu pego o valor desse array e transformo ele com a função atoy, né, para um inteiro, certo? Vamos fazer o teste aqui, quanto tempo que ele demora. Cara, foi muito mais rápido. Eu pensei que ia demorar mais, mas foi muito rápido, cara. Que cabuloso. Baita demais, gente. Nossa, que top. 4 segundos. Otimizamos em. Deixa eu fazer a conta aqui rapidão. Calculadora. Vamos abrir a calculadora aqui. Seria 24 dividido por 4. A gente consegue saber um pouco mais ou menos quanto é a porcentagem de eficiência. Quantas vezes mais eficiente. Vamos lá. 24 dividido por 4. Podia fazer de cabeça, né, na verdade. Que é 6. Então foi 6 vezes mais rápido. 6 vezes mais rápido. Mais ou menos, né? Incrível, incrível. Estou surpreso comigo mesmo agora. Que foda, gente. Nossa, caramba, falei palavrão, né? Legal. Vamos colocar um valor um pouco mais alto? Vamos adicionar um zero aqui. Na teoria pode demorar um pouco mais, né? Tipo, são 10 vezes mais, então eu chuto aí talvez quase 1 minuto por aí. Porque o que acontece? Ele vai adicionando números primos e acaba dividindo por mais números, né? Então ele tende sempre a demorar muito mais. Não só o dobro, mas talvez o triplo ou quádruplo de vezes mais, certo? É... eu vou dar uma passada aqui por cima para vocês darem uma olhada no que eu fiz. Eu vou explicar algumas coisas também. Aqui eu defini como true e false, no caso true igual a 1, false igual a 0, para melhor compreensão do código depois, né? O typedef, como eu falei aqui, era para reduzir.
Ou, em vez de escrever tudo isso aqui, eu só escrevo isso aqui que funciona. Aqui estou fazendo uma array de números com série adiantes, né? Aqui o tamanho da array, coloquei, que eu uso para fazer o print aqui embaixo, né? Função para setar. Adiciono o tamanho do array bem mais um. Faço realocação da memória. Já que eu adicionei mais um, né? Ele tem que adicionar então mais uma casa, no caso. E aqui eu defino a variável na casa extra. Aqui para achar a lógica, né? No vocabulário da lógica de novo. É um ótimo desafio para vocês treinar a lógica de vocês, tá? Quero deixar bem claro isso aí. Foi interessante. No caso, a ideia desse desafio foi. A ideia, a ideia de eu fazer esse código aqui por causa que o meu professor deu um desafio, né, para nós, para ver quem fazia o programa mais rápido para achar os números primos de 0 até tal número, no caso. Aí eu desafiei a fazer isso aí, né? Queria demonstrar para vocês como que eu fiz. Tem aqui a função main, né? No caso, eu recebo o valor do argumento aqui, né? String para soma inteiro, seto 2 como número base padrão dos primos, né? Faço a verificação agora dos números aqui para achar os números e depois printo e libero o array. Simples demais. Passei aqui para vocês copiar, né? Examinar melhor. Vamos ver aqui, ó. Executou. Fez tudo aqui, ó. Como eu falei, dei 1 minuto, né? Deu até mais. 1 minuto e 52 segundos. Pô, bastante, né? Como eu falei, acho que mais ou menos quadruplicou, né? Eram 10 vezes mais números, né? 10 vezes mais números, então. Não deve fazer tipo de 4 vezes 10, né? Daria 40 segundos. Não, ele foi. Tipo, demorou 3, 4 vezes mais do que esperado, né? Ah, olha, eu acredito que tudo isso aqui seja número primo, né? Não fiz a verificação. Mas daria. Peraí, vamos fazer com o número mais baixo aqui pra dar pra fazer uma verificação, né? Vamos com 21. É rapidinho. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Todos são números primos, certo? Vamos aumentar um pouco aqui. 500. Foi bem rápido também. Ah, tem que ter número primo, 29. Primo, 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 primo. Tá tudo em ordem, certo? Tudo número primo. Não tem nenhum erro, gente. Se é isso aí. Já por ter assistido, fui.